uma publicidade de algo que já pesquisou aparece no canto da tela. O tema de hoje do IDCT TV News é Lei Geral de Proteção de Dados. Quem vai conversar comigo é a promotora de Justiça do Distrito Federal, Rosimeire Cirilo. Obrigada, Rose, por vir até o IDCT. É um prazer estar com vocês aqui para falar desse tema tão palpitante. E ótimo que nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e a importância da ouvidoria nesse contexto. Com certeza, falaremos o que eu preciso. Vamos começar explicando às pessoas de casa o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação muito moderna, disruptiva, que traz para o nosso ordenamento jurídico uma nova concepção de que é proteção de dados, o que é privacidade, uma dimensão mais positiva, né? O que a gente poderia dizer que introduz no nosso sistema o princípio da autodeterminação informativa, né? O que é isso? Por exemplo, nós tínhamos já essa ideia de que ninguém pode invadir o meu e-mail para ler as minhas mensagens, ninguém pode corromper uma simples correspondência para ler o que tem dentro. Então a gente tinha uma dimensão negativa do princípio constitucional da intimidade, da privacidade, da liberdade. E essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, traz agora essa dimensão positiva. Então agora o titular de dados, ele pode atuar, né, com um órgão controlador, com aquele que detém esses seus dados, para saber o que você tem sobre mim aí na sua empresa ou no seu órgão. Eu quero saber. Eu quero que você corrija, eu quero mudar, eu quero ajudar a tratar esses dados. Isso não existia. Então a grande dimensão dessa lei, esse aspecto positivo é essa, de dar ao titular dos dados essa possibilidade de ter junto do órgão controlador como tratar os meus dados, corrigi-los, trazer qualquer outra coisa que eu queira. Antes não existia essa possibilidade. Então hoje eu tenho um instrumento, quer dizer, tenho publicado, porque ela entrará em vigor em agosto de 2020. E a partir de então, todas as empresas e os órgãos que vão tratar de dados pessoais têm que ter esse cuidado. Tem que ter o consentimento ou motivo legítimo para isso. E essa lei ela foi inspirada em uma lei da União Europeia, Isso, não é isso? o Regulamento Geral de Proteção de Dados é um modelo europeu, bastante avançado, tanto mais que o nosso, né? Porque na nossa legislação, infelizmente, a Autoridade Nacional de Dados saiu como se fosse um setor, né? um órgão ligado à Presidência da República, e o ideal foi que fosse uma agência reguladora autônoma, como é na Europa, né? Mas assim, tá boa, né? Para começar, a gente pode já trabalhar com isso, porque dentro do nosso universo normativo, o Marco Civil da Internet de 2014 já trouxe alguns avanços, né? Já começou-se a trabalhar essa questão dos dados transitando nas redes, mas ficou de fora essa questão de como proteger os dados pessoais sensíveis, nessas ideias de e-commerce, de aplicativos. Então a Lei Geral de Proteção de Dados veio cobrir, né? Veio resguardar e preencher esse vácuo. E aí eu acho que um ponto muito importante para a gente tocar essa lei, ela está assustando algumas instituições, porque são muitas adaptações para serem feitas e hoje a gente sabe que vive um período de crise onde falta funcionário e sobra serviço. Como as instituições vão se adaptar a essa realidade? Isso a gente tem que trabalhar. Essa lei foi promulgada já o ano passado, tem dado esse tempo, essa vacatio legis, para que todo mundo se adapte. E essa é uma questão que já vem sendo mencionada desde 2014, como eu disse, né, com a lei do Marco Civil da Internet. O próprio Código de Defesa do Consumidor já trazia algumas questões. Então as pessoas têm que ter noção hoje que proteger dados pessoais, né, dos usuários, né, dos seus clientes, é essencial, né? É como se fosse a Revolução 4.0. Hoje a empresa que não tiver em conformidade vai ter grandes prejuízos, né? E também não só as empresas, os órgãos públicos que lidam com dados pessoais. E quando for dados pessoais sensíveis, esse cuidado tem que ser duplicado. Então a sugestão que eu faço é que as empresas e os órgãos, né, mapeiem em seus sistemas quais são os bancos de dados que tenham. Dentro desses bancos de dados, selecionar o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, né? Começar a traçar uma estratégia, uma política de como tratar esses diferentes dados, né? Buscar essa conformidade, fazer dentro da sua empresa, do seu órgão, trabalhar essa capacitação com seus servidores,
dar conhecimento dessa normativa, porque não é só um sistema. Né? Eu costumo dizer que a Lei da Proteção de Dados virou uma jornada. Sim. Isso é o futuro. Né? Tudo daqui para frente será sempre concebido com essa questão da proteção de dados como um objetivo central. Né? Então é interessante que as empresas partam para esse mapeamento, para esse gerenciamento. E aí você está tocando num ponto muito importante que é justamente o que eu queria abordar. A legislação prevê que tem todo um processo com os dados, de processamento, armazenamento e inclusive de destruição dos dados posterior. É isso? É o que a gente procura dizer isso para as empresas e para os órgãos. Faça esse mapeamento, né? Levantem esses dados em seus bancos, vejam quais dados são pessoais, né, mais sensíveis, capacitem seus servidores e, ao final, estabeleça um programa de governança de dados. Porque a lei já traz todos os conceitos e traz toda a forma de como trabalhar, como ter uma governança high-tech hoje em dia. Então, isso você tem que seguir. Nós teremos uma autoridade nacional que vai estar cobrando isso de todas as empresas públicas ou privadas que lidem com dados. É considerado dado pessoal aquele dado que pode identificar a pessoa, não é isso? O perfil de consumidor, inclusive. Se eu traçar um perfil de consumidor que você consiga identificar a pessoa, já é um dado pessoal. E dado pessoal restrito é aquele que envolve etnia, cor, raça, opção sexual. Eles são mais sensíveis ainda. Então, a gente tem que ter todo um cuidado ao lidar, né, ao tratar desses dados. E por tratar, você engloba coletar, arquivar, compartilhar. Então, para a lei, né, o conceito de tratamento ele é muito, muito amplo. Então, nós temos que se adequar, sim, o tempo está aí, né? Já estamos há 11 meses agora da vigência, então temos que estar preparados, porque é uma mudança, é uma quebra de paradigmas em que o titular de dados será muito bem instrumentalizado. E esse é um assunto muito sério e que merece respeito, até mesmo porque a gente viu que isso influenciou as eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente viu, foi o boom quando começou esse assunto a explodir. Mas isso também tende a influenciar de formas mais amplas no sentido da população. Com certeza. Como que o cidadão pode ajudar nesse processo, depois que a lei entrar em vigor? Ele tem que procurar junto às empresas, a quem entrega os seus dados, perguntando qual o uso que está fazendo dos meus dados. Por exemplo, eu vou a uma farmácia e eu quero pontuar, eu quero ter descontos, tem lá o meu cartão daquela farmácia. Essa farmácia não pode vender esses dados, compartilhar esses dados com empresas, por exemplo, de plano de saúde, não pode compartilhar com outras empresas, por exemplo, de RH. Você imagina, eu estou concorrendo a uma vaga, a farmácia vende todos os meus dados, tem lá que eu compro todo mês vários remédios, um inclusive que é para tratamento de câncer, de alguma coisa. Qual empresa que vai querer me contratar sabendo disso? Então o cidadão tem que se prevenir. Então ele pode pedir informações, sim, para saber quais os dados que você tem aí, com quem você está compartilhando, se não estão adequados esses dados, não correspondem à verdade, eu quero que você modifique, eu quero que você elimine e não lhe dê consentimento. O meu consentimento que eu dei não foi livre, não foi informado, foi apenas aquele geral que você tem, né, na privacidade. Você entra nos aplicativos, tem a política de privacidade, você clica ali, esse não vale. Tem que ter um consentimento livre, inequívoco, informado e espontâneo. Então, o cidadão ele tem várias possibilidades de pedir informações sobre os seus dados. Inclusive, não dar consentimento, pedir para eliminar ou bloquear. Não é obrigado a colocar o CPF quando for fazer a compra, nada. Isso tem que ficar bem claro. Se não quiser, não coloque. Agora, se ele quer os descontos, ele pode colocar, mas deixando claro que é só para os descontos. Entendi, perfeito. Então, você tem todas essas possibilidades, sim. Hoje, a partir da vigência dessa lei, você é o titular dos seus dados. E acaba essa questão de venda de dados e que a gente sabe que está acontecendo, né? Sim, existem casos que a lei traz exceções, né, em casos de segurança pública, de doenças, de pesquisas, que a lei não vai influenciar. Sim. Ela não atinge esse tipo de atividade. Por enquanto, ainda a lei não está em vigência. Mas e quando ela entrar em vigor? Como vai funcionar esse processo de fiscalização? Então, nós temos 2 agentes que a lei traz, né? 2 agentes de governança de dados, que é o controlador, que vai ser ou um órgão público ou uma empresa, que pode também ser uma pessoa física. Temos o encarregado desses dados e temos também o operador. O encarregado ele fica mais nesse meio de campo, nessa mediação entre o órgão e a autoridade nacional. Né? Então, a gente
costuma dizer que a gente mesmo de governança é o controlador e o operador dos dados. E que o encarregado vem só para fazer esse canal de comunicação. Sim. Né? Esse meio de campo, esse recebimento de informações, de informações, esse trabalho de poder transitar entre os direitos, né, do cidadão, os deveres que estão na lei. E eu tenho sustentado, Thaís, que o papel do ouvidor hoje, o ouvidor exerce nas instituições públicas e nas privadas, ele se encaixa muito bem nesse perfil do encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Encarregado ou DPO, né? Data Protection Officer. Né? E eu tenho sustentado que a ouvidoria pode auxiliar muito nesse programa de governança de dados das empresas. Né? Aquela empresa, aquele órgão que tem uma ouvidoria já estruturada, deve contar com essa unidade e com esses servidores que lá atuam para implementar esse programa de governança de dados. Porque as ouvidorias hoje, elas já têm essa expertise, essa prática de lidar com essas questões que envolvem proteção de dados. Sim. E qual é a proximidade da ouvidoria com quem vai executar essa tarefa? É ali na questão do recebimento dos dados ou vai além da própria estrutura? Não, você como encarregado, como eu disse, você vai fazer esse intercâmbio, essa comunicação entre o controlador, que é a sua unidade, que é o seu órgão, né, a sua empresa, com a autoridade de dados e o cidadão. Então, costumeiramente, as ouvidorias já recebem essas manifestações, esse pedido de informação do cidadão. Então, vai ficar fácil para um ouvidor trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a interlocução. Né? Você vai aproximar. A pessoa deseja uma informação se existe aqui na nossa empresa algum tratamento de dados com o nome dela. Então, você vai receber, você é encarregado, você conversa com a pessoa responsável, o controlador da sua empresa, né? Ou também com o operador, para trabalhar essa resposta, ver o que foi feito, se teve consentimento ou se não teve, se houve um uso com legítimo interesse. Então é importante que a gente faça esse trabalho, porque nós já estamos acostumados com isso. O ouvidor, né, principalmente o ouvidor de órgãos públicos, também trabalha, muitos deles, gerenciando, né, o canal de lei de acesso, da Lei de Acesso à Informação, que é o Serviço de Informação do Cidadão. Nós já recebemos manifestações, nós estamos acostumados já a dar sigilo quando uma manifestante pede, recebemos manifestações anônimas, então nós estamos muito habituados a trabalhar com essa questão de proteger dados dos manifestantes, quando é pedido. Então vai ficar fácil a gente trabalhar isso. Mas eu acho que uma dúvida que ela pode ser minha e de quem nos assiste. Com relação às instituições públicas, toda instituição pública também que tiver acesso aos dados do cidadão vai ser necessário que esteja de acordo com a lei? Sim. E tem alguma diferença para isso? E aí eu já te faço mais uma pergunta. Por exemplo, aqui em Minas, os municípios são muito pequenos, eles tiveram a exigência da ouvidoria agora. Só que a gente sabe que não tem estrutura pessoal, no caso, gente, para atender aquilo dali. Como que vai fazer para esses órgãos que já têm uma situação precária, para eles também se adaptarem à nova realidade? Primeiramente, como eu lhe disse, a lei traz as exceções. Em quais momentos que os órgãos públicos vão poder tratar dados pessoais sem precisar de autorização de consentimento. Aqueles casos de pesquisa, aqueles casos que envolvem questões de saúde pública, sim, essas questões que envolvem também investigação, políticas públicas, não vai precisar. Né? A lei não vai ser aplicada, essa lei não se aplica. Né? Nos casos que os órgãos públicos trabalharem com dados que não estão nesses casos, não incluem-se nessas hipóteses, tem que atuar, sim, com rigor, observando os ditames que estão aí. E como é que você faz isso? Todos os órgãos públicos, já desde a Lei de Acesso à Informação, da LAI, em 2011, são obrigados a considerar todos os dados pessoais como restritos. Uhum. Então, mais do que nunca, vai se cobrar que os órgãos públicos cumpram o que está na LAI. Toda informação que envolver dado pessoal é sempre restrita. Sim. Então, acho que não vai ter essa dificuldade de se adequar. Como o restante, que não for dado pessoal sensível e restrito, como ele disse, você tem que mapear, né? Qualquer órgão público mapeia onde estão meus bancos de dados. Estão na ouvidoria, estão no setor de cadastro, estão na TI. Eu vou mapear onde estão os meus dados, eu vou classificar que dados que eu tenho, qual tratamento eu vou dar para esses dados. Então, você tem que eleger um encarregado, né, um Data Protection Officer, para
começar com esse trabalho, né? com esse levantamento, né? Propor uma política de governança de dados para o seu órgão, para a sua empresa. Uma solução para quem ficar assustado seria capacitação de pessoal e aí investir nisso? Sim, capacitação. Primeiro, pegar a lei, ler, dar ciência para toda a sua equipe, para todo o seu setor, para o seu órgão, né? Fazer eventos, chamar pessoas que tratam desse assunto, para desmistificar também o que seja a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é nenhum bicho sete Não, não é. É assim como as ouvidorias, né? Todo mundo, quando a 13.460 foi editada, houve esse alvoroço, temos que criar ouvidorias, isso custa caro. Não custa. Não custa. Tudo tem sua forma de fazer. Temos parceiros, temos CGU nos ajudando a criar ouvidorias, a entregando sistemas, né? O EOV, o ESIC. Temos várias outras entidades parceiras, escolas de governo, escolas de advocacia que estão já tendo várias palestras sobre esse tema. É só chamar essas pessoas. Os órgãos também estarão à disposição para essa ajuda. Com certeza. As empresas privadas estão mais avançadas já nesse estudo, nesse alinhamento com a LGPD. Eu vejo assim que os órgãos públicos já estão um pouco ainda atrasados, mas as empresas privadas já estão bem adequadas. E pelo Brasil você vê vários eventos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é começar a ler, começar a entender, disseminar essa cultura da proteção de dados, né, da prevalência da privacidade, da intimidade dentro da sua empresa, dentro do seu órgão. Não vai ser muito difícil. Rose, para finalizarmos, eu falo uma palavra e você completa, pode ser? Vamos lá. Ouvidoria. Cidadania. Transparência. Ética. Educação. Educação. Democracia. Nós vamos construir o Brasil. Sempre. Juntos. Eu agradeço muito sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição para outros eventos. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.